A gente tem aí a informação de que nas últimas 3 horas, 12 sirenes tocaram nas últimas 3 horas no Estado de Israel, numa situação que infelizmente continua. Agora, Mi, como é que repercutiu? Eu queria a Miriam Spritzer aqui para mim, se vocês puderem colocar. Eu queria entender com a Miriam como é que repercutiu aí nos Estados Unidos essa visita do Macron, porque o Biden está tentando fazer uma articulação aí entre os países, né, minha amiga? O Biden, ele tem esse papel sempre, até porque ele era um desses grandes apoiadores do que a gente fala do Iran Deal, né, para ter essa parceria com o Irã e Estados Unidos, e acabou que ele foi colocado numa saia justa aqui, porque tem esse atentado terrorista em Israel, que é o maior parceiro dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio, é também um grande fornecedor de inteligência e segurança para os Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e assim vai. As pessoas às vezes ignoram um pouco esse lado da história, né? Que Israel é uma democracia que está ali no meio de uma região extremamente complicada, e Israel que é a primeira linha da batalha, ou de informação também. Então, aqui nos Estados Unidos, claro que vocês vão ter críticas muito fortes a Israel, mas em geral a política americana, os principais atores políticos aqui dos Estados Unidos estão apoiando Israel incondicionalmente. Claro que, assim como Macron, eles ainda destacam, né, que não dá para se elevar no nível do terrorismo, mas fica muito claro, e a gente fala isso em todos os conflitos que Israel teve com o Hamas, em que teve essa guerra de narrativas, guerras de propaganda, né, que a gente chama, desde 2014 a 2021 e agora, sempre se falou dessa questão de, mas Israel joga um míssil numa escola, do lado de uma mesquita e assim vai, mas a gente sabe também que ali é de onde estão saindo foguetes do Hamas, ou que tem bases ali de equipamento, ou de, enfim, é que eu não quero dizer militar, porque de fato não é um exército, né, é um grupo terrorista, mas que tem ali a base deles de organização. Então Israel fica um pouco limitada na forma como agir, se não em áreas residenciais, muitas vezes, porque o Hamas está atuando nessas áreas. Então, eles fazem um trabalho extremo para tirar o maior número de civis e estão aí brigando também com o lado do Hamas, que mantém esses civis como escudos humanos. Mas claro que, por enquanto, aqui nos Estados Unidos, o grande foco é esse retorno dos reféns, principalmente dos reféns americanos, e aí se passa aí muita impressão de que o Biden está trabalhando para tentar liberar o maior número de reféns. Muito bem. Ô Mota, e essa história da falta de combustível lá em Gaza, hein, meu amigo? Porque isso preocupa bastante, as autoridades estão falando sobre isso, inclusive a agência da própria Organização das Nações Unidas veio a público hoje dizendo que se o combustível não chegar até amanhã, quarta-feira, a gente não vai ter mais essa ajuda humanitária presente na região da faixa de Gaza. Como é que se resolve essa história? Meu palpite, Paulo, é que se resolve tirando o Hamas da equação. A gente nunca pode esquecer disso. O Hamas tem controle total sobre a faixa de Gaza. Então, por exemplo, o que vai acontecer com esses 10 caminhões de ajuda humanitária que estão entrando em Gaza agora? Ora, o que vai acontecer é o que o Hamas quiser que aconteça. O Hamas vai tomar controle dessa ajuda humanitária e ela vai para quem o Hamas decidir que vai receber. É lógico que num conflito como esse, um Estado soberano e democrático como Israel precisa limitar as suas ações de acordo com as regras legais e morais. Agora eu pergunto, vocês conhecem algum país do Ocidente, democracias, que nas guerras tenha avisado a população do seu inimigo para evacuar de uma área antes que ela seja bombardeada? Eu desafio alguém a se lembrar disso. Outra coisa que é importante, a gente viu ontem o New York Times se retratando da notícia que tinha publicado sobre a explosão daquele hospital na faixa de Gaza. O New York Times disse: nós deveríamos ter pesquisado mais sobre isso antes de acusar Israel de ter bombardeado o hospital. E aí a gente tem que perguntar, como é possível que algum jornal, que um dos maiores jornais dos Estados Unidos confie nas informações passadas pelo Ministério da Saúde de Gaza? Esse ministério não existe, é o Hamas falando sobre o que está acontecendo em Gaza. Depois do que o Hamas fez no dia 7 de outubro, é inacreditável
que ele ainda tenha qualquer credibilidade. Mota, você sabe que o que mais me preocupa dessa história toda da guerra é a guerra midiática. Guerra midiática, porque aí você começa com a seguinte história, Mano Ferreira. Os números de crianças mortas lá no Oriente Médio estão crescendo absurdamente por conta desse conflito. Só que aí a gente vai fazer uma comparação do seguinte: será que o Hamas também não matou vários inocentes antes dessa guerra? Eu não tenho a menor dúvida disso. E além disso... Só que aí você começa com uma guerra de narrativas e apelativa, que as pessoas começam a botar imagens de crianças na internet e tal. A minha preocupação, Mota, com essa história é guerra midiática, porque numa dessas, veja só a maluquice que pode acontecer dentro de alguns dias. Estou falando de dias, hein? Se a história lá da ajuda humanitária ficar numa situação incontrolável como essa. Pode ser que o grupo terrorista Hamas consiga colocar uma narrativa midiática para virar o jogo contra Israel e colocar Israel como se fosse o grande mal dessa história. Exato. É muito maluco o que pode acontecer por conta da guerra midiática. Eu estou errado aí? O que vocês acham? Vocês não estão preocupados com essa história da guerra midiática, Mi? E tu tá certíssimo. Inclusive, é uma das questões aí que se fala muito nos grupos de combate ao antissemitismo, né? Que é essa questão aí do erro do New York Times, que fizeram uma pequena nota, vamos só destacar, né? Quando saiu a notícia de que Israel, supostamente, né? Eles nem falaram supostamente, Israel tinha atacado um hospital em Gaza. A história era que o Israel jogou um míssil num hospital em Gaza, mataram 500 pessoas e era, sem sombra de dúvida, Israel, foi falado em 2 minutos, era isso. Não só New York Times, tá, gente? Importante destacar. CNN, BBC, vários outros grupos aceitaram aquela informação. Depois, com o passar de horas, a gente descobre que não foi bem um hospital, na verdade foi um estacionamento, aparentemente não era Israel, era ali dentro do território de Gaza, e aí não eram bem 500 pessoas que morreram, eram próximas de dezenas de pessoas. Então, assim, a narrativa mudou muito rápido, as correções vieram tarde e vieram fracas em comparação com o que tinha sido avisado. E, em consequência, aquela notícia horrível de que Israel jogou um míssil em um hospital, as comunidades judaicas do mundo inteiro foram atacadas, né? E justificaram ataques de pessoas que já teriam ido contra as comunidades judaicas. Então, alimentou aquele antissemitismo que já estava aí, mas tinha uma justificativa de que, não, de fato, Israel não é humanitária, não tem moral alguma e assim vai. O que acontece? A gente já deveria ter aprendido, já nos outros conflitos, que essa guerra de propaganda sempre esteve presente. Desde 2014, o Hamas aproveita redes sociais para divulgar informações falsas e muitas vezes aumentar determinados números e depois, meses após esses conflitos, quando a gente tem os reports, né, o final ali, né, que é analisado pelas comunidades internacionais, as condenações que Israel sofre durante os conflitos geralmente passam porque há provas de que o que Israel falou, de que tinha ali um porta-foguetes numa escola e assim vai, acabam sendo comprovadas. E aí o que acontece? Essas informações vêm meses depois. A narrativa já não é mais importante, porque o mundo inteiro já passou dessa história para uma outra, e Israel fica vilanizada como um Estado né, que usam muito genocida, terrorista, todas essas palavras terríveis, que muitas dessas pessoas que chamam esse Estado disso não acusaram de terrorismo, genocídio, e assim vai o que aconteceu em 7 de outubro.